Salve, salve galeras! Beleza? Eu sou o professor Thiago Giovanelli, professor de Matemática e de Física, e eu queria trazer aqui para você hoje um vídeo falando um pouquinho sobre razão e proporção. Esse é o vídeo número 1 sobre esse tema, tá bom? Olha só galera, então, esse vídeo eu faço para complementar os materiais que eu disponibilizo gratuitamente no meu site. Dá uma olhadinha no meu site www.profgiovanelli.com e lá você vai ter acesso à lista de exercício, a material gratuito e a muito mais. Então esse aqui é um dos vídeos que eu estou colocando lá à disposição no meu site, tá bom? Bom, vamos lá. Olha só, esse vídeo é o vídeo número 1 do tema razão e proporção. Nesse vídeo eu estou trazendo para você algumas informações do que é razão e proporção. Então, para você relembrar para o seu concurso, para a sua prova de vestibular, de repente aí nos seus anos iniciais do ensino médio, esse aqui é o vídeo essencial, tá bom? Vamos lá? Então, olha só. Professor, o que é razão? A razão é uma relação existente entre dois elementos, duas grandezas. Razão é uma ferramenta para comparar grandezas. Professor, eu nem sei o que é grandeza. Tá. Grandeza é tudo o que eu posso medir. Volume de uma caixa d'água é uma grandeza. Massa é uma grandeza. Altura de uma pessoa é uma grandeza. Velocidade, acho que você já entendeu. Então, quando eu quero comparar duas grandezas, eu posso utilizar, por exemplo, a ferramenta razão. Legal? Então, vamos supor duas grandezas. Por exemplo, massa, quilogramas, e volume, litros. Legal? Então, se eu quiser fazer a comparação de quilogramas com litros, eu posso escrever na forma de uma razão. Sempre uma grandeza sobre a outra, como se fosse uma fraçãozinha. Legal? Vale lembrar que o elemento de cima, que na fração a gente chama formalmente de numerador, aqui, quando eu represento a comparação de duas grandezas, na razão eu chamo de antecedente. O elemento que está embaixo, que na fração, formalmente falando, a gente chama de denominador, aqui será chamado de consequente. Legal? Vale lembrar que esse termo B, obviamente, não pode ser zero. O denominador de uma fração e, nesse contexto, o consequente, nunca, jamais podem ser zero. Legal? Lembra disso, é importante. Bom, vamos dar um exemplo de como eu veria em um exercício uma razão? Por exemplo, 3 sobre 5. É interessante você sempre falar, principalmente se é a sua primeira vez em relação a encontrar essa teoria. Então sempre fale assim, ó, 3 está para 5, tá bom? Eu garanto que isso vai te ajudar muito a entender coisas maiores no futuro. 3 está para 5. Bom, você pode encontrar, de acordo com os exercícios que você está fazendo no seu concurso, no seu vestibular, você pode encontrar essas representações da seguinte maneira. A está para B, com uma barrinha horizontal, como se fosse realmente uma fração. A, 2 pontinhos B, A está para B, uma representação que lembra a clássica divisão. Legal? E também podemos encontrar uma barrinha meio que inclinada. A está para B. Todas essas 3 representações são bem-vindas na hora da gente trabalhar com as razões. Legal? Então, exemplo. Lá na nossa representação do 3 está para 5, eu poderia estar encontrando um exercício da seguinte maneira. 3 está para 5. Ou eu poderia estar encontrando 3 está para 5. Legal? Então, essas são as formas de eu encontrar por aí as razões. Beleza? São as representações oficiais. Bom, é importante você saber razão para compreender uma ferramenta mais poderosa, que é a famosa proporção. Professor, o que é uma proporção? Proporção é quando você iguala duas razões. Proporção é a igualdade entre duas razões. A razão A está para B igual a C está para D, representa uma proporção.
Agora, existe uma famosa regra conhecida como propriedade fundamental das proporções. Professor, será que isso é importante? Olha o nome, propriedade fundamental das proporções. Então, sem dúvida alguma, é muito importante essa ferramenta, tá bom? Olha só que bacana. A propriedade fundamental das proporções fala o seguinte, que quando você multiplica os elementos chamados extremos, professor, o que são os extremos? São os caras que eu escrevo primeiro e por último na hora de representar uma fração. Quem que eu escrevi primeiro na hora de representar a fração? Eu escrevi primeiro o termo A. E quem eu escrevi por último na hora de representar a minha fração? Eu escrevi por último o termo D. Então, eles são os extremos. O primeiro e o último. A regra, então, voltando, né, a propriedade fundamental das proporções, fala que o produto dos extremos tem que ser igual ao produto, resultado da multiplicação, dos meios. Os meios é quem está entre os extremos. Quem que eu escrevi entre os extremos? O termo B e o termo C. Legal? Então, isso que eu estou dizendo para você que é a propriedade fundamental das proporções, o que a gente chama por aí, classicamente, de multiplicação cruzada, não é assim? Ou seja, pega o termo A e multiplica pelo termo D, produto, resultado da multiplicação dos extremos. Isso tem que ser igual a quem? Ao produto, resultado da multiplicação dos meios. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. A famosa multiplicação cruzada. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que nós estejamos aí, né, deparado com um exercício que fala assim, olha, eu quero que você descubra o valor de x, tá bom? Sabendo que x está para 5, da mesma maneira que 10 está para 3. Um exemplo. Legal? Professor, quem é o x? Bom, pela propriedade fundamental das proporções, eu acabo entendendo que o nosso 3 vezes x tem que ser igual a 10 vezes 5, que é 50. Legal? Professor, mas quem é o x? Ah, tá. Eu vou dividir os dois lados da minha equação por 3, por exemplo. Divide por 3 dos dois lados. Isso aqui é a mesma coisa que se eu estivesse fazendo, sabe o quê? Que se eu estivesse pegando 3 e jogando para lá, dividindo. Não é assim que a gente costuma dizer? Pois é, essa é a verdade matemática por trás dessa loucura. Se você quer saber mais sobre essa verdade matemática, dá uma olhada nesse card que eu estou colocando aqui para você. Você vai lá no vídeo e você vai entender realmente o que é uma equação. Muito bacana. Bom, então se eu divido 3 por 3, sobra 1. Então ficou 1 vezes x, que é o x. E 50 por 3, não vamos dividir, senão a gente vai encontrar o número quebrado, o número decimal. Vamos deixar na forma de fração mesmo? Isso é a mesma coisa que 50 sobre 3. Legal? Bom, galera, então nesse vídeo a gente discutiu o que é uma razão e o que é uma proporção. No próximo vídeo a gente vai trabalhar um pouco mais em cima disso, apresentando o que são grandezas proporcionais, diretamente proporcionais, e o que são inversamente proporcionais. Se você quer ver esse vídeo, se inscreve no canal, segue aí no sininho, me acompanha lá no meu site e, claro, continua vendo aqui os nossos vídeos todas as terças e quintas. Valeu!